Até este momento do curso, você aprendeu duas habilidades fundamentais: armazenar informações e manipular essas informações. Isso já é programação, mas ainda não é automação. Ainda não é segurança digital de verdade. A partir de agora, algo muda de forma definitiva. A partir desta aula, o seu código começa a decidir. Sem condições, um código é apenas linear. Ele começa, executa linha por linha e termina. Sem loops, um código não escala. Ele executa uma ação uma única vez. E no mundo real de segurança digital, isso simplesmente não é suficiente. Ferramentas reais decidem, repetem, reagem, interrompem e se adaptam ao ambiente. Hoje é o ponto de virada do curso. Hoje, o código deixa de ser passivo e começa a responder ao ambiente. Nesta aula, você vai aprender como o código toma decisões usando condições, uso prático de if, elif e else para controle de acesso, operadores de comparação e operadores lógicos aplicados à segurança, como funcionam os loops e por que eles são a base da automação, diferença mental e técnica entre for e while, controle de execução com break e continuo, aplicação prática e um mini projeto de segurança digital. Ou seja, no final desta aula, nós vamos fazer um mini projeto baseado a tudo que vamos ver nesta aula. O objetivo desta aula é fazer o código reagir ao ambiente, decidir com base em regras e iniciar a automação real em segurança digital. Como a máquina pensa e toma decisões. Antes de avançarmos, precisamos alinhar algo fundamental. Computadores não pensam. Eles não entendem contexto, intenção ou emoção. O que eles fazem é algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, extremamente poderoso. Avaliam condições, seguem regras e executam ações com precisão absoluta. Em segurança digital, isso acontece o tempo todo. Permitir ou bloquear um acesso, continuar ou interromper uma ação, identificar comportamentos suspeitos, decidir se algo está dentro ou fora do padrão. E isso tudo nasce de forma extremamente simples. Isso é verdadeiro ou falso? Essa pergunta é a base de toda decisão computacional e, consequentemente, de toda segurança digital. Condições em Python, onde a decisão nasce. Agora entramos no núcleo lógico do código. Até aqui, o Python apenas executava instruções. A partir das condições, ele começa a escolher caminhos. Em Python, decisões são construídas com três palavras-chave principais: if, elif e else. Essas estruturas permitem que o código reaja a cenários diferentes, exatamente como sistemas reais de segurança fazem. O que é uma condição na prática? Uma condição é uma pergunta lógica feita ao Python. Essa pergunta sempre retorna apenas dois valores possíveis, true ou false. Nesse caso, verdadeiro ou falso. Não existe meio termo. Essa simplicidade é o que torna sistemas previsíveis e seguros. Em segurança digital, quase tudo se resume a isso: permitir ou bloquear, continuar ou interromper, confiar ou desconfiar. É a estrutura básica do if. If, condição, dois pontos, bloco de código. Ou seja, se a condição for verdadeira, execute este bloco de código. Exemplo prático: tentativa recebe 3. Se tentativas forem maior que 2, dois pontos, execute print, limite excedido. Bom, explicando isso de forma aprofundada. Tentativas recebe 3. Aqui estamos armazenando o estado do sistema. Esse número representa algo real, tentativas de acesso, requisições ou ações repetidas. If tentativas maior que 2. Aqui fazemos uma pergunta lógica ao Python. O número de tentativas é maior que 2 e este sinal é um operador de comparação. O resultado daqui será true ou falso. Os dois pontos indicam o início de um bloco de decisão. Print, limite excedido. Esse bloco só será executado se a condição for verdadeira. Estrutura completa: if mais else. Tentativas recebe 1. If tentativas maior que 2. Print, acesso bloqueado. Else, acesso permitido. O que esse script faz? Explicando de forma clara: se as tentativas forem maior que 2, bloqueia. Caso contrário, permite. Aqui já temos um controle de acesso funcional baseado apenas em lógica. O que o Python faz internamente? Avalia a condição. Se for true, executa o bloco do if, ignora o else. Se for else, ignora o if, executa o else. Nunca os dois, nunca parcialmente, sempre um caminho certo. Expandindo decisões com elif. Quando existem mais de duas possibilidades, usamos elif. Por exemplo, tentativas recebe 4. If tentativas igual a 0. Print nenhuma tentativa registrada.
elif tentativas menores ou igual a 3. Print tentativas dentro do limite. E else print limite excedido, bloqueio necessário. A leitura clara desse script é: se não houve tentativas, informe. Se não, se ainda estiver dentro do limite, ok. Se não, bloqueie. Isso simula exatamente como os sistemas reais avaliam múltiplos estados. Regra mental muito importante. If inicia a decisão, elif refina a decisão e o else captura tudo que sobrou. O Python avalia de cima para baixo e para no primeiro bloco verdadeiro. Por que isso é crítico? Condições são usadas para validar acessos, bloquear usuários, detectar abusos, responder a comportamentos suspeitos e controlar a execução de ferramentas. Sem condições, não há decisão, não há controle, não há segurança. Toda automação segura começa com boas condições. Loops, onde nasce a automação. Até aqui, tudo ainda poderia ser feito manualmente, com tempo, esforço e alto risco de erro. É aqui que a programação se transforma em automação real. Loops permitem que o computador repita ações várias vezes, rapidamente, com precisão, sem cansaço e sem erro humano. Toda ferramenta de segurança que escala usa loops. Sem loops, não existe automação. Loop for, repetição controlada. Usamos o loop for quando sabemos quantas vezes algo deve acontecer. Tentativas for in range, entre parênteses 5, print tentativa número tentativa. O que acontece aqui? A função range gera sequências de números submetidos nele a partir do menor índice possível. Por exemplo, aqui colocamos 5, ele vai gerar a partir do índice 0, 1, 2, 3 até 4. O loop executa uma vez cada número e tentativa recebe o valor do ciclo atual. Uso real: testar portas conhecidas, executar verificações limitadas, automatizar listas de alvos. Loop while, repetição baseada em condição. Usamos while quando a repetição depende do estado e decisão. Tentativas recebe 0. While tentativas menor que 3. Print executando verificação. Tentativas mais ou igual a 1. O loop verifica a condição, executa o código, atualiza o estado e verifica novamente. Se o estado não mudar, o loop nunca termina. Por isso, o controle é essencial. Ou seja, enquanto o número de tentativas forem menores que 3, ele sempre vai executando a verificação. Falando em controles de loops, é aí onde entra o break, interrompendo a automação. Break insera o loop imediatamente. Por exemplo, for porta in range 20,30. Print testando porta, vírgula, a nossa variável porta. If porta igual a 22. Print porta SSH encontrada, encerrando a varredura. Break. Aqui usamos a função range para fazer uma varredura a partir de 20 até 30. Enquanto não encontrar, ele continua a percorrer. Uso real desta função break: parar varredura ao encontrar serviço ativo, encerrar força bruta ao obter acesso. Por exemplo, quando você faz um teste de força bruta, ele vai testando várias possibilidades. Se o programa não ter controle, ele pode continuar executando mesmo depois de obter resultado. Por isso é muito importante fazer controle da automação. Contínuo: pulando uma iteração. Contínuo não insera o loop, ele apenas pula o ciclo atual. Por exemplo, for loop in range 20 a 26. If porta for igual a 23, contínuo. Print testando a porta. O que esse script faz? Nós mandamos o código percorrer de 20 até 26. Se encontrar a porta 23 nesse intervalo, ignore e continua. Nesse caso, o contínuo ele é usado para dar continuidade. O uso real: ignorar portas irrelevantes, pular IPs confiáveis, filtrar resultados conhecidos. Por exemplo, quando você faz varredura numa rede, você pode encontrar vários resultados, ou seja, várias portas, mas não todas as portas são relevantes para o que você está procurando. Neste caso, o contínuo facilita dar continuidade quando ainda o objetivo não for alcançado. O break insera o loop e o contínuo pula a interação atual. Ou seja, um insera e outro ajusta o fluxo. Controle total: loops sem controle são perigosos e loops com controle são poderosos. For e while definem quando repetir, break define quando parar e contínuo define quando ignorar. Essa condição é a base de scanners, brute forces controlado, enumeração inteligente e automações seguras.
Mini projeto da aula 2. Agora chegamos ao momento essencial da aula. É aqui que vamos aplicar na prática o que acabamos de ver nesta aula e que vimos na aula passada. Se você ainda não viu a aula 1, te aconselho a ir ver agora, antes de terminar esta aula, porque neste projeto nós vamos aplicar conceitos que vimos na aula 1 e que vimos nesta aula. Contexto do projeto. Até agora, nesta aula, você aprendeu os pilares que transformam o código comum em ferramenta de segurança. Decisão através de condição, automação através de loops controlados. Agora é a hora de unir tudo em um script único que simula o comportamento básico de uma ferramenta real de segurança digital. Este não é um código fictício, é uma representação simplificada, mais realista, da lógica usada em sistemas de autenticação, controle de acesso e análise de eventos. Objetivo do script. O objetivo desse script é simular 3 camadas fundamentais da segurança. Validação de regras de segurança. O sistema verifica senhas simuladas com regras mínimas. Nenhuma ação prossegue sem cumprir as regras. Controle de acesso com limite de tentativas. O sistema decide quando permitir ou bloquear, baseado exclusivamente em lógica e estado. Análise automatizada de eventos. O sistema percorre registros simulados, detecta padrões suspeitos e gera um relatório final. Em outras palavras, esse script observa, decide, repete, interrompe e resume informações, exatamente como uma ferramenta de segurança faz. Como o script vai funcionar? Visão geral. O sistema inicia e se apresenta. Ele verifica senhas simuladas seguindo regras mínimas. Senhas inválidas são ignoradas automaticamente. Senhas válidas passam para a fase de autenticação. O sistema simula um número de tentativas de login, decide entre acesso permitido ou bloqueado. Por fim, analisa eventos simulados, detecta erros e comportamentos suspeitos e gera um relatório final. Tudo isso sem bibliotecas externas ou funções avançadas, apenas lógica pura, exatamente como você aprendeu nesta aula. Ou seja, o que vai acontecer aqui é algo incrível. Nós vamos construir uma simulação de uma ferramenta real usando apenas o que aprendemos da aula 1 e aula 2. Ou seja, em apenas 2 aulas nós vamos fazer algo grande. Aqui você vai aprender como alguém que sabe onde vai utilizar esses conhecimentos. Muito bem. Já estamos aqui na minha área de trabalho e vou acessar nosso VS Code para podermos começar com o nosso projeto. No meu lado esquerdo, tenho o gestor de arquivos. É aqui onde vamos criar o nosso arquivo para o nosso código desta aula. Portanto, vamos acessar aqui onde vem File, vamos criar e vamos nomear aula 2, controle de acesso, .py. É muito importante não esquecer essa extensão. Esta extensão identifica o arquivo. É através dela que o interpretador identifica que este é um arquivo Python. Vamos prosseguir. Estamos aqui na aba do nosso arquivo e vamos começar a digitar o nosso código. Fique atento e acompanhe. Identidade do script. Simulador de controle. Aqui não há código executável. Essas linhas são comentários. Sempre que nós começamos com esse símbolo, conhecido como cardinal ou jogo da velha, o que vem a seguir é considerado comentário. Ou seja, não afeta o nosso código. Definindo o estado inicial do sistema. Senha correta recebe segurança 123. Aqui estamos criando uma variável que representa a senha correta do sistema. Pense nisso como: qual é a credencial válida que o sistema aceita? Essa informação fica armazenada na memória para ser comparada depois. Tentativas simuladas recebe uma lista de senhas que foram tentadas. Aqui estamos usando listas. Listas ainda não foram estudadas oficialmente nesse curso, mas eu estou usando agora por um motivo muito simples. Elas nos permitem simular várias tentativas automaticamente. Você pode pensar em uma lista, por enquanto, como uma sequência de valores guardados em ordem. Nada além disso. Não se preocupe, quando chegarmos na aula de listas, tudo isso vai fazer ainda mais sentido. Limite de tentativas recebe 3 e tentativas recebe 0. Aqui definimos 2 coisas importantes. Limite de tentativas, regra de segurança. Tentativas, estado atual de segurança. Esse par de variáveis é muito comum em segurança digital. Uma define a regra e outra acompanha o comportamento. Eventos de segurança simulados. Logs recebe uma lista de eventos. Login bem-sucedido
erro ao tentar autenticar, login bem-sucedido, falha de senha, atenção, comportamento suspeito. Mais uma lista. Aqui representa registro de eventos, exatamente como logs reais. Cada texto descreve algo que aconteceu no sistema. Mais à frente, vamos percorrer esses registros para detectar padrões. Ou seja, considere um sistema. Você faz tentativas, tenta aceder e ele automaticamente registra informações das ações do usuário. Em todos os sistemas, isso acontece. Contadores de erros recebe 0, contador de suspeitos recebe 0. Essas variáveis são contadores. Elas começam em 0 e vão aumentando conforme eventos são encontrados. Esse padrão é extremamente comum em análise de logs, monitoramento e detecção de incidentes. Inicialização do sistema. Print simulador de controle de acesso iniciado. Aqui estamos apenas informando que o sistema começou. Esse tipo de mensagem é comum em ferramentas reais, pois ajuda o operador a entender em que fase o sistema está. Validação de senhas. Print validação de senhas simuladas. Mensagem de contexto. Ela indica que agora entramos na fase de validação. Agora o loop começa. For, senha e tentativas simuladas. Aqui começamos um loop. Leitura simples. Para cada senha dentro de lista de tentativas simuladas, o Python vai pegar uma senha de cada vez e executar o bloco abaixo. Bom, lembrem-se da lista que nós criamos anteriormente. Tentativas simuladas. Este loop vai pegar cada senha dentro desta lista e vai executar o bloco abaixo. E vai verificar o seguinte. If len menor que 8, print senha fraca. E continue. Aqui temos uma função muito especial, o len. Ele permite contar caráter por caráter dentro de um conjunto de textos. Se o conjunto de caráter da senha testada for menor que 8, então esta senha é considerada fraca. E daí continua analisando outras senhas. É isso que nós falamos nesta aula. O contínuo, ele permite ignorar a ação atual e dar continuidade para a próxima fase. Aqui temos uma condição, um operador de comparação e o contínuo. Estamos perguntando, essa senha tem menos de 8 caracteres? Se sim, exibimos uma mensagem. Usamos o contínuo para pular esta senha e ir direto para a próxima. Isso é filtragem automática. Vamos declarar uma variável essencial. Esta variável, nós já falamos na aula 1, recebe um valor false ou true. Quer dizer que esta variável é do tipo booleano. Nesse caso, guarda um valor lógico. Criamos uma variável de controle. Ela começa como false, porque até agora não encontramos nenhuma leitura maiúscula. Portanto, vamos prosseguir. For char in senha. Novo loop. Agora percorremos caráter por caráter da senha. Nesta linha de código, nós levamos a mesma senha e dividimos caráter por caráter e percorremos para analisar caráter por caráter desta senha. Daí passamos. Preste atenção nesta lógica. If char for maior ou igual a A maiúsculo e char for menor ou igual a Z maiúsculo. T maiúscula recebe true. Primeiro declaramos essa variável T maiúscula e guardamos um valor lógico falso. E levamos ela para nosso loop, onde vai se percorrer. Se por acaso a senha que está sendo analisada conter uma letra maiúscula, então a nossa variável T maiúscula vai ser verdadeira. Depois quebra. Aqui acontece uma verificação lógica. Se o caráter estiver entre A e Z maiúsculos, então encontramos uma letra maiúscula. Quando isso acontece, marcamos T maiúscula como true. Usamos o break para parar o loop imediatamente. Não faz sentido continuar procurando se já encontramos. Por isso, nós usamos estes operadores especiais, contínuo e break, para controlar a nossa automação. If not, T maiúscula, print, senha inválida, entre parênteses, sem maiúscula. Contínuo. Se depois da verificação nenhuma letra maiúscula foi encontrada, a senha é rejeitada. O sistema segue para a próxima, decisão clara e caminho único. T número recebe false. Mesmo conceito de antes, agora para números. For char in senha. If char for maior ou igual a 0 and char for menor ou igual a 9, T número recebe true. E break. Verificamos caráter por caráter se existe pelo menos um número nessa senha. Existe pelo menos um número nessa senha? Se sim, marcamos e paramos.
If not, tem número. Print senha inválida sem número. Senha e continuo. Sem número, rejeita e segue. Print senha válida detectada. Senha. Se chegou até aqui, a senha tem tamanho mínimo, tem letra maiúscula e tem número. Ela passou por todas as regras. Controle de acesso. Print simulando tentativas de login. Mudamos de fase. Agora, não estamos mais validando regras. Estamos controlando acesso. For tentativa e tentativas simuladas. Novamente, percorrendo as tentativas simuladas. If tentativas for maior ou igual a tentativas, print acesso bloqueado. Limite de tentativas atingido. Break. Aqui temos um controle crítico. Se o número de tentativas atingir o limite, o sistema bloqueia, insera o loop. Lembre-se, no início, nós declaramos uma variável com o nome limite de tentativas e colocamos lá 3, que quer dizer que nesse sistema o limite de tentativas é igual a 3. Portanto, se tentativas for maior ou igual ao limite de tentativa, o acesso é bloqueado imediatamente e paramos nosso loop. Isso é exatamente como os sistemas reais funcionam. If tentativa recebe senha correta. Print acesso autorizado com senha. Tentativa, break. Aqui ocorre a decisão principal. Essa tentativa é igual à senha correta? Se sim, acesso autorizado. O processo termina. Ou seja, se a tentativa de acesso for igual à senha correta, automaticamente o sistema para e acesso é liberado. Else, tentativas mais ou igual a 1. Print senha incorreta e mostra a tentativa. Tentativas restantes será limite de tentativas menos as tentativas. Ou seja, como o limite de tentativas é 3, se você tentar uma vez, então vai ser limite de tentativas que é 3 menos o número de vezes que você tentou, que nesse caso é uma vez. Logo, tentativas restantes serão 2. Caso contrário, incrementamos o contador. Informamos quantas tentativas ainda restam. Análise de eventos. Lembrem-se que nós criamos uma lista de eventos. Portanto, aqui começamos print analisando eventos de segurança. Estamos na fase final, análise. For events in logs. Criamos uma lista denominada logs. Dentro delas, colocamos vários eventos registrados no sistema. Portanto, prestem muita atenção aqui. Esse é o espírito deste programa. Porque aqui usamos uma lógica totalmente pura. If, erro, in, evento, ou falha, in, evento, conte, erro, mais 1. Entenda uma coisa aqui. Até fico apaixonado ao ver. Fico emocionado. Estamos a dizer, se entre estes eventos encontramos a palavra erro ou encontramos falha dentro da nossa lista de eventos, conta mais um erro. Quais são os eventos que estamos a referir? Dentro do logs. Dentro da nossa lista logs. Aqui usamos o operador lógico OR. Lembrem-se da aula 1. Nós estudamos o operador. Dizíamos que existiam 3 operadores lógicos principais. OR, AND e NOT. Nós estamos a usar OR. Relatório final. É aqui onde nós damos o relatório final. Onde mostramos tudo que o sistema captou. Lembre-se que o print usamos para dar uma mensagem ao usuário. Portanto, print relatório de segurança. Print erros detectados, count erros. Nossa variável de contagem de erros. Print eventos suspeitos, count suspeitos. Aqui nós colocamos todas as contagens de ações suspeitos detectados durante a execução do nosso programa. Print análise concluída. Essa mensagem nos diz que o nosso script já foi devidamente concluído. O sistema já foi analisado. Aqui, o sistema resume tudo o que observou. Isso é o resultado final da automação. Muito bem, após de nós concluirmos o nosso código, é a hora de nós testarmos. No teu lado superior direito, vamos clicar aqui onde vem Run Code. Como podem ver, vamos executar a partir do terminal do VS Code. Portanto, aqui nós temos toda a execução completa. Primeiro, a mensagem que nós colocamos, simulador de controle de acesso iniciado. Essa é a primeira mensagem do nosso programa. Validação de senhas. Portanto, ele detectou 4 senhas que estão dentro da nossa lista senhas simuladas. Ou seja, é como se o usuário tentasse 4 vezes diferentes senhas. Primeiro, temos senha fraca. Esta senha não obedece, na sua totalidade, às regras
que foram implantadas nesse sistema. Primeiro, não tem nenhuma letra maiúscula. E também, os seus caracteres não são igual ou maior que 8. Senha válida detectada. Aqui, ele encontra uma senha que segue todas as regras implantadas no sistema. Primeiro, ele adota um carácter maiúsculo. E os seus caracteres são maiores ou igual a 8. E também contém número. Terceiro, senha fraca encontrada. Aqui contém um conjunto de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é uma repetição de senha que também obedece todas as regras. Validação de senha concluída. Simulando tentativa de login. Aqui é como se fosse tentativa de login. Primeiro simulamos uma senha, senha 1. E a senha foi negada, senha incorreta. Logo, tentativas restantes igual a 2. Depois, ele tentou uma senha válida, que é segurança 1, 2, 3. Depois, o acesso foi autorizado. Analisando eventos de segurança. Relatório de segurança. Erros detectados foram 2. Como pode ver aí, temos 2 senhas. Senha 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eventos suspeitos é 1, porque o sistema disparou uma vez senha incorreta. Análise concluída. Portanto, aqui nós temos o nosso relatório final. Portanto, vamos fazer uma pequena modificação aqui no código, só para vermos o comportamento do nosso script. Aqui onde vem senha correta, vamos modificar essa senha. Vamos colocar segurança 1333. Esta senha é válida para o sistema, mas não contém dentro de tentativas simuladas. Ou seja, não contém na nossa lista de tentativas. Que quer dizer que o usuário vai tentar, mas nenhuma delas vai ser verdadeira. Vamos ver o comportamento do nosso sistema. O nosso sistema, primeiro, fez a validação das senhas simuladas. Primeira senha é senha 1. Foi considerada fraca. Senha válida foi detectada. Segurança 1, 2, 3. Mas ainda não foi aceita. Senha válida foi detectada. Senha fraca também foi detectada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E novamente, senha válida foi detectada. Validação de senhas concluída. Até aqui, ele já validou as senhas válidas e as senhas inválidas. Simulando tentativas de login. Na tentativa de login, algo incrível aconteceu. Primeiro, ele tentou senha 1. O sistema disparou. Senha incorreta. Tentativas restantes, 2. Depois tentou segurança 1, 2, 3. Segurança 1, 2, 3. Senha incorreta novamente. Tentativas restaram 1. E tentou novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senha incorreta novamente. Tentativas restantes igual a 0. Acesso bloqueado. Limite de tentativas atingido. Olha aqui, aconteceu algo muito importante. Lembrem-se do nosso break e contínuo. Quando nós encontramos pela primeira vez a senha correta, o nosso programa parou logo na segunda tentativa. Aqui aconteceu algo contrário. Quando ele tentou a segunda senha e foi classificada como incorreta, o sistema continuou, nesse caso o contínuo, e testou a próxima tentativa. Só que quando o limite de tentativa foi atingido, ele não testou a quarta tentativa. Automaticamente, acesso foi bloqueado. O limite de tentativas foi atingido. É assim como o fluxo funciona. É assim como a automação funciona. É assim como o controle de acessos funcionam. Não existe outro segredo. Programação é isso que você está vendo. O que te falta é pensar e começar a fazer. Relatório de segurança. O nosso relatório agora é diferente. Erros detectados foram 2. Evento suspeito foi 1. Análise concluída com sucesso. O que esse script ensina na prática? Esse mini projeto consolida tudo o que você aprendeu nesta aula. If, elif, else, decisões claras e previsíveis. Operador de comparação e lógica, definição de regras. Loop while, repetição controlada baseado em estado. Loop for, automação sobre conjuntos de dados. Break contínuo, controle fino de execução. Mais importante, ele mostra que segurança digital começa com lógica simples, bem aplicada, mesmo sem interação direta do usuário. A partir deste ponto do curso, você não está mais escrevendo código que apenas executa. Você está escrevendo código que observa, decide, reage, controla e automatiza. Isso é exatamente o que diferencia um script amador de uma ferramenta profissional.
Por isso, se você gostou dessa aula, deixa seu like, recomenda essa aula para os teus colegas. E também não se esqueça de deixar a tua opinião aqui nos comentários. Inscreva-te no canal e seja bem-vindo ao Subterrâneo.